Muito bem, meu querido Serrão, se a gente analisar desde a live, o senador Marcos Duval tem sido bastante volúvel nas suas avaliações, opiniões, né? Então nós começamos com a tese dele dizendo que ele foi coagido pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, poucas horas depois, ele quer o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, da investigação desse caso. O que aconteceu nesse meio do caminho, hein, Serrão? Olha, o bagulho é doido. Em homenagem a esse fundo vermelho atrás de você, Paulo Matias, saudações, meus companheiros, saudações, meus camaradas. Olha que história doida. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem inteira razão quando ele chama essa história de Operação Tabajara. E não cabe nenhuma crítica ao ministro por ele ter feito essa brincadeira, essa ironia. O que é Tabajara? A gente tem que explicar o contexto que as pessoas não sabem. Tabajara, Organizações Tabajara, era uma empresa fictícia inventada pela turma do Caceta e Planeta. O objetivo dessa empresa era anunciar produtos picaretas fictícios que nunca funcionavam, tá? Então agora você entendeu o contexto do Alexandre quando ele chama essa operação de Tabajara? Seria uma operação que não funcionaria. Imagina, tentar grampear um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem toda a segurança telemática em torno dele. Então, seria uma missão impossível. Nem o agente James Bond conseguiria, nem o agente aí, o grande senador que está contando aí as histórias, que tem empresa de segurança, seria capaz de um feito tão magnífico. Agora, de novo, estamos diante de um disse-me-disse, de uma tentativa de imputar um golpe numa situação sem materialidade, só do disse-me-disse de várias partes. E do senador, o senador Marcos Duval, toda hora se contradizendo. O que está deixando estranho nessa história? Parece que o senador recebeu alguma pressão muito esquisita para contar essa história, para revelar primeiro a revista Veja, para depois, na outra noite, dizer que haveria uma bomba na revista. No dia seguinte, em menos de 12 horas, ele desmentiu tudo do que foi dito inicialmente. Então, a quem isso interessou? Qual era o interesse por trás disso? A gente sabe que o interesse subjacente, bonita palavra, né? Era detonar Jair Bolsonaro. Esse é o alvo preferencial. Só que acabou pegando lá no Daniel Silveira, que coincidentemente, coincidência não existe em Brasília, foi preso na manhã do mesmo dia em que estourou esse escândalo. Ele não foi preso por causa disso, não. Ele foi preso por outras imputações que lhe foram feitas pelo ministro Alexandre de Moraes em função dele ter descumprido ordens judiciais anteriores. Só que esse Daniel Silveira é o mesmo cara, o mesmo deputado, que até outro dia, que perdeu a sua imunidade parlamentar e que estava sob a proteção de uma graça presidencial. Então, no Brasil, está valendo a Constituição, tem que estar valendo. Então, se está valendo, teria valido a graça constitucional para Daniel Silveira. Então, olha, quanto embrulho numa história só. E, de novo, em xeque, em discussão, em debate, o Estado de Direito. Qual a capacidade que temos hoje de promover uma pacificação política se os membros dos poderes continuam alimentando uma guerra sem fim? O presidente Lula deu uma entrevista ontem também, imputando a Jair Bolsonaro toda a culpa pelo movimento que aconteceu em 8 de janeiro. Chamou Bolsonaro novamente de golpista, que tem sido uma linha de raciocínio normal da própria esquerda. Então, vejam, estamos cada vez mais longe da pacificação, cada vez mais um conflito desnecessário num momento político extremamente delicado para um Brasil em que você espera o quê? Respeito à legalidade com legitimidade para a garantia da liberdade.